Esse é o Fala Chef Podcast e hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial, muito legal. Então a gente vai trazer um conteúdo muito interessante, principalmente para você, liderança, você que está no nível hierárquico, gerencial, diretoria. Então tem um papo muito interessante aqui para você. Acompanha a gente. Hoje a Lorena Veloso está aqui com a gente. Então a Lorena ela é formada em turismo, ela tem pós em comércio internacional, MBA em marketing e certificação internacional para ser gerente de projetos. A Lorena que tem um currículo invejável, então hoje ela vai compartilhar aqui a história dela, um pouco da experiência dela, que com certeza é muito grande e com certeza vai agregar muito para você aí que quer desenvolver esse lado teu de liderança, crescimento individual, você mulher que tem vontade de ter um crescimento aí no meio corporativo industrial, fique atento aí que vai ter um conteúdo muito massa. Lorena, quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Então, você que tem uma história aí muito legal, uma carreira aí invejável, conta pra gente aí como que tudo começa, quem que é a Lorena lá no início, né, antes do mercado de trabalho. Primeiramente, obrigada, Luiz. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade, de estar aqui com vocês. Bom, eu sou assim, aquela pessoa que começou muito sonhadora, né? Como todo mundo que tem aquela vontade de ajudar o mundo a crescer, tem aquela vontade de contribuir com o mundo e, de alguma forma, trazer alguma coisa para as empresas, ajudar as pessoas, né? A gente sonha, às vezes, em ser um médico, às vezes em ser um engenheiro, construir um prédio, ou às vezes salvar uma vida. Eu comecei assim, eu vim fazer turismo porque eu sonhava que as pessoas pudessem viajar, né? Era a minha vontade, porque eu sempre gostei muito de viajar. Sempre passeei bastante. Desde pequenininha, meu pai falecido pai, infelizmente, sempre passeou muito com a nossa família para todo lado, desde o simples ao a sempre ir para praia, ele gostava de passear muito com a gente, e foi o curso que eu escolhi, sabe. Então eu sempre fui motivada muito pelos sonhos, foi o que me fez, iniciar, vamos dizer assim. Assim, é legal porque eu desconheço alguém que formou em turismo e tá no meio corporativo e industrial, né? Então é É. totalmente diferente, né? Mas assim, você disse que tinha um sonho, né, de fazer com que as pessoas viajassem, então provavelmente você conhece muito roteiro por aí, né? Então, como que teve essa mudança? Não, não vou trabalhar no turismo, vou trabalhar no meio corporativo, industrial. Como que você teve essa ideia, essa mudança de carreira? Bom, assim, eu comecei a trabalhar no turismo na área de hotelaria. E na hotelaria eu comecei na área de recepção, trabalhava atendendo, né, o hóspede, e busquei trabalhar na área e crescer. Todo mundo busca, né, aumentar salário, ter crescimento na área, para conseguir independência financeira, né, como todo jovem. A gente sempre quer aprender mais. Então, eu fui fazendo pós-graduação, eu fiz pós-graduação na área de marketing, porque eu gostava muito de divulgar as coisas, de trabalhar um pouco também com publicidade. É, Então, eu tentei ir para a área comercial, na área de hotelaria também. Eu busquei crescer. E dentro da hotelaria, eu trabalhei na área de vendas e acabei não conseguindo crescer mais, né? Fiz várias entrevistas dentro da área de grandes redes. Fiquei na área de hotelaria por mais ou menos uns 4, 5 anos. E acabei saindo por questões de conseguir outras oportunidades de crescimento mesmo, sabe? Por eu fazer pós-graduação na área de marketing, eu fiz um intercâmbio também internacional, tive uma base de inglês, acabei tendo um background, né? Uma formação que me permitiu ter uma oportunidade na área de vendas, com vendas internacional. O inglês me ajudou também. E eu acabei, assim, indo por questões financeiras, vamos dizer.
Eu tive que escolher entre crescer financeiramente ou continuar ali com aquele meu sonho. É uma escolha muito difícil, né? Todo mundo passa por isso, às vezes, mas eu preciso ter minha independência, ou vou escolher meu sonho. E eu acabei precisando realmente ganhar dinheiro mesmo, vamos dizer assim. Interessante. Você literalmente é a pessoa que não seguiu o sonho e foi para o lado financeiro, que é natural, né? Muitas pessoas passam por isso, né? Eu lembro que quando eu era criança eu queria ser bombeiro, né? Eu não passei nem perto. E é normal, né? Mas você falou uma coisa que me chamou a atenção, que é a questão do inglês. Pelo visto, você chegou no limite no setor de hotelaria, mas a segunda língua fez total diferença, pelo visto, né? Sim, sim, o inglês é assim, eu falo isso muito para as pessoas hoje em dia, é essencial. Eu comecei a estudar inglês aos 17 anos, tive um professor excelente e que focou muito na fala. E hoje, assim, se você quer trabalhar numa multinacional, o inglês faz toda a diferença. E é a língua mundial, né, da globalização. O mundo hoje ele está globalizado e você tem e tudo hoje você vê em inglês. Apesar que assim eu valorizo muito nossa língua portuguesa, claro, nossa cultura, mas o inglês faz muita diferença. E é o que realmente me ajudou. Eu fiz um curso de 30 dias focado em business. E ao final do curso, a gente teve que entregar um projeto com linguagem de formação em negócios. Então, isso realmente foi o que me ajudou aqui a conseguir um trabalho de foco internacional. Era um trabalho em que eu trabalhava vendendo e negociando produtos importados, produtos internacionais. Então, eu negociava com a China, que é um mercado também grande, né? Fornecedores de fora e trazendo produtos, né? Era tecido que eu trabalhava, trazendo produto para o mercado aqui. E além de conhecer também toda essa área de comércio exterior, que é toda em linguagem em inglês, né? Inglês, né? É, É muito importante, né? E assim, eu acredito que quando você formou o turismo com qual idade? eu formei aos 21 anos. 21 anos. Eu acredito que nesse período, quando você forma, trabalha na sua área, quando você vai mudar de setor, ouvi algumas pessoas falando, veio alguma crítica, alguma coisa provavelmente teve, né? Ou não teve, você lidou com isso, como que foi? Porque você era bem jovem naquela época, né? Ainda é jovem, né? Mas como que foi esse período? Em relação a críticas, assim, eu não me recordo. A minha família, ela me apoiou. Na verdade, dependendo, assim, as pessoas, elas valorizam, a sociedade valoriza muito quem está trabalhando e ganhando dinheiro, vou te ser sincera. As pessoas que estão ali correndo atrás do sonho, às vezes, não são até muito bem vistas. As pessoas que estão tendo sucesso profissional, às vezes, são mais bem vistas. E às vezes a gente está ganhando dinheiro e a gente nem está tão satisfeito emocionalmente. A gente se preocupa às vezes mais em estar bem para a sociedade do que estar bem por dentro, né? Então, às vezes, crítica naquele momento eu nem ouvi, É, mas às vezes nem era o melhor para mim naquele momento. Eu estava ganhando um salário às vezes enorme. Eu te conto que assim, eu fui muito bem remunerada na época, eu estava ganhando, né, um salário muito alto. E às vezes eu estava deixando de realizar um grande sonho. Foi um grande aprendizado para mim, com certeza foi uma experiência excelente naquela época, mas emocionalmente não, entendeu? Foi um desafio e um aprendizado muito grande para mim emocionalmente, porque eu deixei de me realizar na minha carreira e tive que lidar com N coisas, né? Então, assim, a crítica foi mais eu mesma, comigo mesma. E
O contrário, do lado de fora, foram mais elogios, vamos dizer assim. Nossa, ela está ganhando muito dinheiro com vinte e Uhum. três anos. Nossa, ela está num emprego de trabalho internacional. Então, era até difícil eu sair de lá, porque eu estava dando satisfação e orgulho para minha família, né? Eu estava indo bem no trabalho lá, entendeu? Então, não foram críticas que eu ouvi, foi o contrário. Hoje em dia, talvez a gente tenha mais sensatez, né, com isso, com você fazer o que você gosta. Mas não é fácil, né? É muito difícil você ter que escolher entre fazer o que você gosta e ganhar dinheiro. Uhum. É uma escolha que, assim, eu falo que a gente tem que pesar muito, mas a gente tem que também ganhar dinheiro. Mas o que importa é você aprender a lidar. É uma dica que eu dou pro pessoal aí. Porque a gente também tem que ganhar dinheiro. A gente não tem como, a gente tem que sobreviver, não é verdade? Mas a gente tem que aprender a lidar internamente. Porque a gente também tem que se satisfazer de alguma forma no trabalho, né? Com certeza. Acho que a felicidade individual ela não tá só do seu lado, da parte da sua vida que é trabalho, né? Tem outras coisas que precisam. E você falou sobre não ter recebido críticas, e isso é muito legal, porque realmente a sociedade te mede pelo resultado que você tem, né? E teoricamente, quanto mais de baixo você vem, quando você tem um pequeno resultado já é muito satisfatório, né? Você consegue ver isso melhor. Eu meio que passo por isso também, né? Eu e a Jaque, porque a gente tá fazendo um podcast, né? Então é totalmente diferente às vezes, mas a gente usa para o nosso meio, que é o nosso meio de trabalho, né? Mas legal, né? Acho que você teve o resultado, então é da motivo de orgulho, né? Então isso faz total diferença. E nesse momento, assim, quando você vai para essa nova área, qual que era a tua função mesmo? Você negociava de forma internacional com China, com outros países? O inglês já fez total diferença nesse período, né? Sim. E aí, como que foi sua vida nessa nova empresa, nesse novo setor? Como que você se adaptou? Sim, foi um trabalho muito desafiante, né? Era um chefe que falava igual o Capitão Nascimento, falava assim: olha, se não dá conta, pede para sair. Era desse jeito. Então, assim, eu me senti completamente desafiada, e na verdade, isso me trouxe uma motivação que eu te falo assim: eu vou dar conta. Então, aquilo me fez crescer de uma forma que foi absurda. E eu era muito nova, né? Eu tinha 22 anos na época. E eu tive que lidar com muita pressão, porque era um fuso horário de noite e dia, né? Que eram 12 horas de diferença. E eu trabalhava com vendas e negociação. Então, eu trabalhava com o comercial aqui e o internacional fornecedor. Então, eu apresentava produtos e negociava com o fornecedor. Eu trabalhava com as vendas de mais personalizadas, enquanto o diretor trabalhava com as vendas de grande peso, né, menos diferenciadas. Então, eu trabalhava com as vendas de mais margem, mais trabalhosas, e era desafiante, né? Porque a China é um mercado que ainda vinha se aprimorando, né? Isso era em 2012, 2011. Hoje em dia a China já está bem mais com menos problemas, né? Os produtos têm um pouco mais de qualidade. Naquela época, nem tanto. Então a gente às vezes trazia produtos que não chegavam com qualidade. Bom, pegando o gancho do assunto, Lorena, como que você faz essa muda de setor, muda de área, e aí você, na sua expertise ali, como que você começa a se destacar nesses novos cargos? Bom, isso até é uma dica que eu dou, que é assim, tenham curiosidade, aprendam, queiram entender como que as coisas funcionam. Eu já entrei num cargo sem ter ninguém para me ensinar nada. A pessoa saiu e eu tive que aprender como que é o trabalho, sabe? Então, assim, eu tento sempre entender como que as coisas funcionam, eu sempre tenho um feedback de também, assim, ter um aprendizado rápido. E outra coisa é assim, eu mesma me organizar da minha forma, independente de como as coisas funcionam naquela empresa ou naquele setor, eu procuro organizar
a área, organizar como aquela função funciona. Então, em todas as áreas que eu passei, em todos os trabalhos que eu tive, em todos os cargos que eu tive, eu mesma criei as próprias planilhas, as próprias pastas, os próprios jeitos do setor funcionar. Então, isso me destacou. Porque, independente de como outras pessoas trabalharam antes ou como as próximas pessoas iriam a trabalhar, que eu deixava ali meio que pronto para uma próxima pessoa pegar, já organizado. Então, isso me fez me destacar de uma forma, nossa, chegou uma nova pessoa e já fez o negócio funcionar totalmente diferente e rápido, entendeu? Você, isso é muito legal, porque você falou das suas qualidades pessoais ali, deu as dicas. E aí, quando você fala que você organiza a gestão do lugar, que basicamente foi isso que você fez, tem alguma coisa lá do setor de hotelaria que você trouxe como experiência e que, quando você chega nesses novos ambientes de trabalho, você consegue ali ajudar com gestão, com organização? Sim, hoje eu trabalho na área de tecnologia. A gente trabalha muito com hardware, com software, com engenheiros, pessoas muito na área de exatas. E eu vim da área de serviços, da área de gestão. Então, assim, eu sou uma pessoa que tem um mix diversificado, né? Então, o que eu consigo contribuir é nas soft skills, né? E acaba que o mercado hoje está indo muito para isso, né? É o futuro, e você que trabalha hoje vendo aí as tendências de mercado e as tendências das novas funções, você vê as funções técnicas. Hoje a gente forma numa área técnica que daqui a pouco essa tecnologia já não serve mais, né? E a gente tem que estar sempre se atualizando, se atualizando. E as funções mais de serviços, as funções mais soft skills, elas acabam sendo diferencial e complementando as áreas técnicas, né? Então acaba sendo algo que trabalha em conjunto. Então, isso contribui para o trabalho que eu tenho atualmente, entendeu? É a forma que eu consegui me encaixar nesse setor e me realizar também, entendeu? Quando você fala sobre isso, sobre soft skills, eu já começo a pensar em inteligência emocional, já começo a pensar em outro nível de detalhe aí. Você que passou por essa transição aí de tecnologias, passou por mercados diferentes, né? Pensando em soft skills, que é a tua diferença no mercado, que é a tua qualidade ali, a parte que você realmente domina, como é que foi essa parte de inteligência emocional nessa transição nas novas empresas? Como foi isso? Uhum. A gente aprende muito com os erros, né, também. E tentando lidar com pressão. Porque eu, pelo menos, tenho uma visão muito positiva frente aos problemas, porque eu falo isso muito com as pessoas mais novas, quem está lidando muito comigo no dia a dia de trabalho sabe. Outra dica que eu dou também, nunca pensar negativo frente a um colega de trabalho difícil, que todo mundo tem. Nunca pensar negativo frente a um problema ou um dia a dia de trabalho ou um processo de trabalho que é burocrático e Todo que a mundo quer gente fala, desabafar, né? pelo amor de Deus, isso tem que funcionar dessa forma? Sim, tem que funcionar dessa forma. Não pode funcionar de outro jeito? Não. Nossa, fulano de tal é tão difícil de lidar? Sim, é difícil de lidar. Eu já tive pessoas difíceis de lidar que você não acredita. Então, assim, eu encarei essas pessoas como desafios pessoais. Eu encarei processos rotineiros que eu achei completamente sem sentido como meios para eu tentar pensar como aquilo pode ser diferente. Então, todos esses bloqueios, na verdade, você tem que encarar como oportunidade. Tá, tudo isso que está se apresentando para mim, fulano de tal, esse processo, como que ele pode funcionar? Fulano de tal, como que eu posso lidar com ele de um jeito diferente? Então, tudo eu sempre tentei voltar para mim mesma, entendeu? Tudo eu sempre tentei buscar em mim uma solução, em mim uma forma de crescer, em mim um jeito de lidar.
e ser uma oportunidade. Então, e eu sempre incentivo as pessoas a nunca desistir de um lugar, porque é muito difícil hoje em dia você conquistar o emprego, é muito difícil você estar numa empresa boa. E toda empresa tem defeito, e às vezes você vai deixar de estar num lugar, pedir uma demissão por causa de uma pessoa difícil. Não desista. Busque em você um jeito de lidar com aquela pessoa, busque em você um jeito de aprender a ter facilidade com aquele processo, entendeu? Você vai encontrar. É difícil? É difícil. Mas, assim, dentro de cada um a gente tem essa resposta. Às vezes com ajudas de profissionais, às vezes com um colega de trabalho, às vezes com família, né? Com você mesmo, dentro do seu jeito de ser. A resposta está dentro da gente. É aquele ditado, né? Deus me dê paciência, porque se me der força, eu vou É. matar essa pessoa. Mas, cara, tipo assim, quando a gente pensa em inteligência emocional, você tá dizendo basicamente, né? Não é sobre as pessoas, é sobre eu, né? Sobre como que eu vou trabalhar isso ali no meu ambiente de trabalho. E você passou por épocas diferentes na indústria, né? Você trabalhou em outras empresas, né? O que você vê de diferença, assim, para o emocional das pessoas, por exemplo, 10 anos atrás e para os dias de hoje? Porque tá diferente, né? As pessoas mudaram, né? Sim, sim. Hoje em dia as empresas estão mais envolvidas com essa parte emocional, as empresas buscam, né, ter canais de desabafo, canais de apoio para os funcionários. As empresas buscam não causar danos morais aos funcionários. Então, assim, hoje está muito mais disseminado, né? Há muitos anos atrás, era muito comum o uso de palavrões, o uso de cigarros, né? Os ambientes, Profissionais, né? os ambientes eram muito mais hostis, né? Era muito mais complicado e a gente tem uma experiência pesada quanto a isso, que na verdade foi um aprendizado. Então, assim, eu aprendi a ninguém nunca me fazer baixar a cabeça para isso, É. a não me deixar levar por isso, a ter o meu lugar e a sempre ser respeitada, né? Acho que a educação é o melhor meio da gente aprender sobre isso, né? Aprender, nos desenvolvermos com isso, né? Ler bons livros sobre isso. Eu tava vendo o dono da CIMED, né? É João Adib o nome dele? Não lembro se é o nome, é João Adib mesmo. Ele tava falando muito, né, cara? Ele é dono da CIMED, né? Uma empresa muito grande do setor farmacêutico. Ele tava falando como que eu vou andar de jatinho, sendo que eu não tô prestando o mínimo para os meus funcionários, um banheiro digno, um ônibus de qualidade, almoço, né? Prestação de serviço básico ali que a empresa tem que prestar para o funcionário, né? E isso, com certeza, tem um impacto ali para o mental desse funcionário, né? Mas hoje, você, né, a Lorena, que é gerente de risco e performance aí na Stellantis, então, uma vasta experiência, então ela está no nível hoje, trabalha com tecnologia, então ela está no nível global, e aí eu queria fazer uma pergunta, como que é lidar, e aí pensando em inteligência emocional, com pessoas de outra cultura, com pessoas que você não está convivendo aqui, liderar esse tipo de pessoa? Você fala emocionalmente? Não entendi sua É, pergunta, desculpa, por se você quiser exemplo, repetir. não, tranquilo. Por exemplo, pelo ponto de vista emocional, como que lida com pessoas de outra cultura? Porque você não sabe como que elas. Você pode até conviver ali, mas não convive tanto, né? O brasileiro ele é diferente, né? Como que você trata ali com as indiferenças com essas pessoas de fora? Sim, sim, é muito complicado, né? O nosso time hoje, o time que eu trabalho hoje, tem pessoa da França, da Itália, da Índia, dos Estados Unidos, e eu sou uma gerente, né, mulher, e eu gerencio pessoas mais velhas que eu, de outros países, e eu sou uma pessoa da América Latina, né? E às vezes, internacionalmente falando, existe um preconceito com latino-americanos, né? Vamos dizer assim. Imagina uma pessoa de fora, mais velha, ser gerenciada por uma pessoa, mulher latino-americana. Então, às vezes, isso pode gerar uma insegurança, né? Em É. mim. Você pode imaginar. Mas a gente, graças a Deus, tem um ambiente de muita transparência.
globalmente falando, a diversidade e a culturalidade tenta se respeitar, né? Porque é um ambiente onde cada um vem de uma cultura. E ninguém está falando a língua nativa, vamos dizer assim, né? Todos estão falando em outra língua. Todos estão falando virtualmente. Uhum. E o trabalho funciona, né? Então a gente tenta focar no dia a dia, nas nossas atividades. É um trabalho um pouquinho menos pessoal do que o trabalho do nosso brasileiro aqui, porque aqui a gente tem o nosso dia a dia, é um pouquinho mais caloroso, um pouquinho mais aconchegante, vamos dizer assim. Todo mundo toma um cafezinho Toma um ali cafezinho, para trabalhar. isso. No virtual a gente é um pouquinho mais frio, não que não tenha trocas de experiência, dia a dia, a gente pergunta como está o clima lá fora, na Europa, na Índia. Às vezes uns desabafam sobre algum acidente que aconteceu, alguma chuva que caiu, mas todo mundo se respeita, é o principal, é respeitar a diversidade cultural. Lorena, e aí falando ainda nesse meio internacional que você atua, eu queria fazer uma pergunta que é sobre respeito, posicionamento e autoridade, né? Como que você conquistou isso no seu meio? Sim, você diz no meio internacional. Isso. No meio internacional, assim, a gente tem uma diversidade muito grande, né? E hierarquicamente falando, a gente tem uma posição, claro, de um respeito pela pessoa que é a pessoa hierarquicamente superior no time, né? Mas, assim, nós trabalhamos muito como equipe. Então, há uma horizontalidade e um espírito de equipe muito grande. A gente trabalha muito em conjunto. Então, assim, todas as tarefas, mesmo que sejam delegadas a uma pessoa específica, a gente trabalha para uma entrega comum. Então, assim, esse ano, principalmente, a gente tem objetivos, às vezes objetivos individuais, mas nós trabalhamos com objetivos comuns para a equipe como um todo. Então, os resultados que são alcançados por uns são resultados alcançados por outros. Então, o percentual de resultado é da equipe. A gente não tem resultados percentuais grandes para uma pessoa única, entendeu? São Massa, resultados comuns. massa. Você falou que trabalha na área de tecnologia, né? Então hoje você gerencia dentro dessa área, mas pensando tecnologia já, a indústria 4.0 já tem alguns anos aí, né? Se eu não me engano, 10 anos que ela está sendo aplicada mesmo no Brasil, até mais de 10 anos, acho que tem uns 15 anos, o tempo tá passando rápido. Bom, dentro dessa área da engenharia, você trabalhou fora de tecnologia também? Fora de tecnologia, não, sempre trabalhei Sempre. na área de tecnologia. Já tem mais de 10 anos na área de software e hardware, focado para produto tecnológico. Massa. Então, assim, você já tá vivendo provavelmente inteligência artificial diariamente aí na sua rotina, né? Sim, a gente trabalha para otimizar o nosso trabalho. Na verdade, assim, não diretamente com o desenvolvimento do produto, né, que é a área que eu trabalho, eu aplico a inteligência artificial para otimizar o meu dia a dia. Massa. Mas aí, por exemplo, no meio de gestão, pensando aí na galera que já é da área da liderança, mas pensando na galera que tá ali, supervisor, coordenador, já tem alguma coisa assim de inteligência artificial que contribui com gestão, mas que não seja algo só de uma empresa, que seja geral, que os líderes podem usar para facilitar? Sim, a gente tem para facilitar dashboards, para facilitar reuniões. A gente tem toda essa assistência para otimizar o nosso trabalho, que é onde a gente está usando hoje em dia. Ou seja, a gestão é para direcionar para os problemas corretos e aqueles que vão dar mais resultado, né? É. Um líder hoje, como que você. O que você daria de dica hoje para esses líderes que não estão acompanhando a tecnologia, não estão usando, por exemplo, chat GPT na rotina básica? Uhum. Eu incentivaria todos a iniciarem o uso de inteligência artificial, porque é um assistente que realmente otimiza o nosso trabalho.
Faz diferença, às vezes, você ter o uso de inteligência artificial para uma reunião, principalmente no nível internacional e no nível de assuntos complexos. Às vezes você faz uma reunião tão complexa e uma discussão tão complexa que ela se perde, né? E você não consegue ter um acompanhamento tão profundo. E com um assistente você consegue ter um auxílio. Massa. Por mais assim, o chat GPT eu acho que é a IA hoje que as pessoas no dia a dia estão usando, mesmo que não esteja no mundo corporativo. Mas eu já vejo assim, muitos líderes, para mandar um e-mail, já pega a IA, assim, por mais que seja básico, faz diferença na hora de enviar o e-mail, né? Porque aí ela não tem o sentimento que a gente tem, mas ela, pela inteligência dela, ela sabe se tem que ser um e-mail mais agressivo ou não, né? No meio corporativo, né? Ou mais educado também, né? Então, importante, né? Isso. Para não afetar a inteligência emocional do coleguinha, né? Isso. Bom, e assim, saindo do nível supervisor, coordenador, líder, entrando no nível gerencial, a gente tá falando de coisas básicas, né? Como que você vê, qual a diferença que você vê, a distância que você vê entre o supervisor, o coordenador e o nível gerencial? Não sei se... Eu vejo uma distância, às vezes, assim, o pessoal, às vezes, de supervisão, de coordenação, está um pouco mais próximo da execução e pode, às vezes, apoiar mais a equipe. Pode estar mais próximo, tirar dificuldades da equipe, pode auxiliar, participar um pouco mais de reuniões, dar direcionamento dos caminhos, entendeu? E às vezes um gerente ele pode dar mais assistência para o nível de liderança, estar mais próximo das lideranças e transformar o que um supervisor e um coordenador está trazendo em informação um pouco mais resumida para nível de liderança. Seria mais ou menos essa minha visão da diferença. Você acha que, por exemplo, não sei se acontece isso no teu meio, acontece ou você acha que deveria, que não deveria, de ter uma interface ali também do gerente com a base ali, com o meio operacional? Você acha que faz sentido, que não faz? Ao meu ver, sim, porque é sempre importante participar, mas depende da quantidade, porque às vezes torna desnecessário e pode tomar um tempo que ele poderia estar aproveitando mais no nível de liderança, diretoria, né? Tem que dosar, porque não é para ele estar lá muito se ocupando com a execução das atividades, porque o pessoal que é para estar lá é o supervisor, é o coordenador. Entendeu? Tecnicamente, a senioriedade dele, ele vai contribuir mais fazendo a função dele, né? Do que descendo um pouco, né? Exatamente. E aí, pensando nesse nível de gerência, assim, né? Como que você acha que um gerente, qual que é a responsabilidade de um gerente na formação de novos líderes? Porque um gerente, quando ele tem uma base técnica, uma base operacional, que quer se tornar uma liderança, ele tem uma responsabilidade sobre essas pessoas. Uhum. Porque vão ser os liderados dele, né? Será a equipe de líderes dele, né? Qual que é a importância desse gerente aí, com esse pessoal específico? Sim, é muito importante. A gente tem o poder de identificar potenciais, né? E os coordenadores de identificar potenciais dos funcionários. A gente consegue ver quem realmente tem sangue de aprender, quem consegue chegar longe, quem é uma pessoa que tem um perfil, quem não tem. E a gente tem que mentorar. Ano passado eu participei de uma mentoria, por exemplo, como mentee, né? Aprendendo. Mas o papel do mentor também faz toda a diferença. Eu tive em minha carreira pessoas sêniores que a gente tem que agradecer por ter pessoas que inspiram a gente, que hoje em dia é muito difícil. E quando a gente tem alguém que consegue ensinar a gente numa carreira e inspirar a gente, faz toda a diferença e que acredita na gente, a gente consegue ir longe. Então, o papel de uma pessoa que acredita em você
e que consegue te guiar e colocar na sua mão e te dar alguma direção, pode te levar longe. Então, esse é um papel de um líder, enxergar o potencial de uma pessoa que às vezes nem ela mesma está vendo e fazer ela acreditar nela mesma. Entendeu? Isso é muito legal, porque você que está no nível de gerência, você está falando que você falou das soft skills daquela pessoa, o tanto que ela corre atrás, o tanto que ela se desenvolve, o tanto que ela demonstra que ela quer. Você nem entrou no mérito de hard skills, né? Que é a parte técnica. E quando a gente fala ali do papel do gerente para desenvolver essa pessoa, você também não menciona muito a cobrança técnica em cima dessa pessoa, ou a cobrança emocional para essa pessoa desenvolver. Você jogou totalmente para o lado do treinamento e do lado do mentor, que é de fato o papel desse gerente que quer desenvolver novas lideranças, né? Isso. Bom, Lorena, ainda nesse papo de gente, de crescimento, de quem quer se tornar uma liderança, pensando ali no papel do gerente, do nível hierárquico gerencial, qual que é o papel de um gerente com uma pessoa que quer se tornar líder? E aí você falou que você comentou muito do gerente ser mentor, ser um coach, ser uma pessoa que está desenvolvendo aquela pessoa para ser uma liderança. Provavelmente esse gerente ele vai cobrar também uma função de liderança dessa pessoa que quer se tornar. Mas essa pessoa não é um líder, né? Ela precisa que esse gerente a desenvolva. Como que você vê esses dois lados aí da moeda do gerente, por exemplo? Sim, do lado do gerente, você diz, né? Isso. Do lado do gerente, ele tem que estar sempre trazendo para si o funcionário, trazendo ele ao lado para participar das coisas, munindo ele de informações, dando oportunidades dele participar das coisas, ensinando, realmente fazendo uma mentoria, né? E treinando, e dando oportunidade para ele estar à frente e estar envolvido nos temas em que é necessário e deixar ele liderar de certa forma, né? E enxergando se ele realmente tem esse skill. Porque a gente enxerga, né, o potencial da pessoa e tentar moldar para ver ali na equipe quem que é a pessoa que, se for o caso, vai ser o próximo a substituí-lo, por exemplo. Porque dentro de uma empresa você já tem que, às vezes, ver ali quem que vai estar né, na próxima função ali, quando você não tiver mais. Muito bom. E assim, quando você fala isso, eu tô lembrando lá do início da conversa que você fala, né? Quando você tem um gestor acima de você, que ele é bom, que ele é mentor, que ele é coach, que ele faz um papel mesmo de pessoa que desenvolve, você fica mais motivado, você vai pra cima do negócio mesmo para dar resultado. Sim, sim. Mas às vezes, quando a gente está numa função de funcionário também, a gente tem que estar aberto a aprender. Eu tive também oportunidades de aprender coisas que muitas pessoas não queriam aprender, e num setor ninguém gostaria de fazer aquela atividade, e eu que peguei aquela atividade e eu transformei aquela atividade em uma coisa ótima para a área. E a gestora, só ela que conseguia fazer, e ninguém conseguia, mas era uma atividade chata. Então foi uma oportunidade para mim. E eu peguei aquela atividade que ninguém queria fazer e eu fiz. Se tornou a ser fácil. E ficou como uma atividade que eu liderei. Então, às vezes, a gente também é dado uma atividade para gente que, mesmo não seja uma atividade de liderança, e você se torna um líder naturalmente, porque você se mostra sendo destacado. Mesmo que seu líder não te dê uma oportunidade clara, tente fazer o seu espaço. Não espere, às vezes, um líder ter uma abertura para você se destacar como uma pessoa que lidera. Busque um espaço você mesmo como funcionário também é um ponto de vista. Igual você me perguntou, né? Do lado do gerente e do lado do funcionário. Porque às vezes a gente quer crescer na carreira como líder, mas a gente pode pegar qualquer atividade simples, né? Às vezes a gente tem um processo ali no dia a dia que ninguém fez diferente. Aí você vai falar com toda a equipe, gente, agora isso aqui vai funcionar assim. Você foi um líder para a equipe inteira, entendeu? Legal. Ainda nesse bate-papo sobre crescimento, liderança, como que você vê
no desenvolvimento de uma pessoa, ou uma pessoa que já é líder e ainda não se tornou um gerente, por exemplo, você como líder, você tem que trabalhar com os liderados e você tem que trabalhar com as pessoas que te lideram, né? Como que você, na sua função, separa, né, quem está acima e quem está abaixo? Sim, sim. Essa é uma pergunta muito importante, porque assim, a gente tem que saber filtrar e proteger, né, as informações, porque às vezes a gente tem que trazer transparência para os funcionários e não desmotivá-los, porque nem todas as informações para os funcionários são coisas que eles estão preparados para digerir. Uhum. E a gente tem, às vezes, né, toda forma mais maturidade ou mais frieza para receber informações mais difíceis e que as lideranças já estão, às vezes, né, no estresse ou conseguem lidar de uma forma mais fria, que os funcionários estão no dia a dia e sempre com uma expectativa mais alta. Então, você tem que saber trazer uma informação de uma maneira bem transparente e que seja a forma bem real que as coisas estejam acontecendo e saber passar da melhor forma, né? Saber filtrar as coisas. O líder ele não tá ali à toa, né? Ele tá ali justamente para fazer essa interface, E né? A gente falou do lado das pessoas que estão sendo lideradas. E vamos falar agora da parte de cima, né? A pessoa que está liderando esse líder, né? Como que esse líder, no seu ego, ele vai lidar com essas pessoas que estão acima e respeitar, de fato, o lado hierárquico, né? Principalmente se ele quiser dar um salto a mais para nível diretoria, né? Nesse caso. Como que você enxerga isso? eu sou muito tranquila quanto a isso, assim, nas funções que eu passei, eu sempre tive muita transparência, muita abertura, porta aberta em relação a todas as pessoas que eu tive acima de mim, porque todos são seres humanos, né? Aham. Então, assim, a gente sempre teve tratamento de igual para igual, vamos dizer assim. Vou É, contratar sua mentoria, hein? Olha, Lorena Veloso com bastante experiência, você que está crescendo, está sendo liderado, ou vai se desenvolver, ou vai dar um salto ali da liderança para nível gerencial, a Lorena, mentora, tá? Bom, vamos entrar no assunto agora, né? Que é em relação às pessoas que estão começando, né? Então, você que passou por todo o processo de fazer uma graduação, mudar de área, ir para outra área, entrar no mundo corporativo, pensar no lado financeiro. Então, os perrengues, as dificuldades e as dúvidas você passou, né? E você, como mulher, você tem uma experiência e é referência nisso, né? Para as mulheres que estão agora fazendo seus 18 anos, vão começar no nível superior e talvez vão errar e vai acontecer de errar, ou outros vão acertar a carreira. O que que você tem para dizer para essas pessoas, né? Principalmente público feminino. Nossa, principalmente para as mulheres, é que elas já sabem, na verdade, não desistam assim, não se sintam menores ou não pensem que estão erradas ao se posicionarem, não percam a feminilidade. A gente às vezes tem que se posicionar, mas a gente não pode deixar de ser mulher. O mundo corporativo é mesmo assim uma briga de cão, mas o lado feminino também tem o seu valor. A gente pode contribuir de várias formas. E às vezes a gente vai sentir que o homem pode ter mais força, mais alguma coisa que a gente, mas a gente tem que estar lá, lutando pelo nosso espaço, brigando brigando entre aspas, né? E buscando o nosso espaço para nunca desistir, porque tem espaço para gente, com certeza. Bom, Lorena, pegando aí a tua função atual que você tem trabalhado hoje, né? Então, você que trabalha aí no ramo automotivo aí, né, nesse meio industrial, né? Você participou de gestão de projetos. Como é que é trabalhar no meio de desenvolvimento de carros, novos modelos? Como que funciona isso aí? Bom,
Eu já trabalhei mesmo em todo tipo de projeto. Uhum. Não só em automotivos, né, mas vim de tecnologias, de novas tecnologias, de produtos assim bem complexos. Mas o automotivo é assim muito complexo. É desafiador no sentido de que uma arquitetura que tem que funcionar uma coisinha lá atrás conectada com uma coisinha aqui na frente, entendeu? Então, e na parte elétrica, né, que é onde eu trabalhei, e de tecnologia, tem que ser tudo sincronizado. Então, é algo muito complexo e que é um mundo de pessoas envolvidas. Então, envolve N pessoas. Quando você pergunta assim, não, por que um carro custa tão caro? É porque, assim, envolve muita gente e muito recurso para a gente fazer testes, fazer desenvolvimento, né? Pessoas verificando se aquilo tem a real qualidade que precisa, desenvolver ali aquele produto é uma complexidade muito alta. E um projeto tem que ser entregue no prazo, as coisas têm que funcionar muito sincronizada, não é simples. É, pensando em custo, né? Você até mencionou um ponto interessante, que é, às vezes o carro custa tão caro, né? Mas quando você pensa nesse mundo que é desde ter a matéria-prima, pensando em metal, por exemplo, que é extraído ali da mineração, até ela ser processada, tratada, para você utilizar ali na construção de um projeto tão grande que é um veículo, né? E a gente está falando de metal, tem a parte. Lorena, pegando o gancho aí de tudo que a gente falou, né? Foi um papo muito legal e eu queria que a gente fechasse aí com uma mensagem de você, né? Você que passou por diversas situações, diversos problemas, né? Então você, sendo da área de engenharia do mercado desse mundo corporativo, você com certeza sabe resolver problemas, né? Então, para uma pessoa que às vezes está desistindo do emprego, está querendo ir para outro lugar, qual o conselho que você deixa para essa pessoa tomar a decisão correta? A minha mensagem é que a pessoa encontre dentro de si a força para nunca desistir e que tenha sempre a motivação em si mesma, que às vezes mudar de local não é a solução, né? Ou seja, né, o que a Lorena deixa muito claro aqui pra gente é que às vezes a gente tem que tentar resolver mais os problemas, né, Lorena? Então, só desistir não vai ser o melhor caminho, né? Claro que todo mundo tem seus limites, mas pense em resolver. Esse é o Fala Chef Podcast, a gente finaliza aqui. Então, quero te agradecer, Lorena, por ter participado com a gente. Essa é a sua primeira vez, haverão mais com certeza aí, né? Porque você está transicionando muito bem aí nesse mercado aí. Então, você que acompanha a gente, segue a gente no Fala Chef Podcast, no LinkedIn Fala Chef Podcast, Instagram Fala Chef Podcast _ e segue lá Lorena Corrêa Veloso. Então, especialista aí nesse mundo corporativo, tem boas passagens aí. Então, acompanha a gente nos próximos episódios. Obrigado.